Bom dia, galera. Primeiramente, meu nome é Bruno Joaquim. Para quem não me conhece, eu sou desenvolvedor back-end no Elliot. E hoje a intenção da nossa talk aqui é dar uma introdução bem básica de programação funcional em C Sharp. Basicamente, durante essa talk aqui eu vou estar apresentando alguns conceitos e algumas ideias que a gente trouxe do mundo funcional para dentro do core que vem nos ajudando aí a estar resolvendo alguns problemas. Então, para quem nunca estudou, nunca ouviu falar sobre programação funcional, basicamente programação funcional é um paradigma de programação, assim como programação orientada a objetos, só que a programação funcional ela se baseia em outras premissas para estar resolvendo problemas. Por exemplo, programação orientada a objetos, geralmente tu resolve problemas através da modelagem de objetos, onde dentro desses objetos tu tem métodos e tu invoca esses métodos para estar alterando o estado do objeto e assim tu constrói a tua solução baseada nesses objetos, onde cada objeto ele invoca uma função em outro objeto e assim por diante. Já no mundo funcional a gente tem um conceito um pouquinho diferente. Basicamente, programação funcional ela é baseada em dados e funções, e essas funções elas operam em cima desses dados. Na, é preferível que a gente tenha funções stateless no mundo funcional, ou seja, funções que a gente não dependa de um estado externo para a gente computar o resultado dessa função, ou seja, ela só vai se basear em argumentos de entrada da função para estar retornando o resultado. Uh, Dados imutáveis também são muito importantes nesse mundo funcional, ou seja, a partir do momento que eu crio um objeto ou eu crio um objeto, enfim, eu não consigo alterar esse objeto, eu só consigo alterar ele criando uma nova instância dele. E um princípio bem importante dentro da programação funcional é a composição de funções. Ou seja, eu pego o meu problema complexo e quebro ele em diversas funções, depois eu combino todas essas funções para estar resolvendo o meu problema. Por que que valeria a pena ou estudar programação funcional e aplicar algum dos conceitos da programação funcional no nosso dia a dia? Geralmente, a programação funcional, tu precisa escrever muito menos código para estar resolvendo o mesmo problema. Tu acaba introduzindo menos bugs no código devido à forma como tu programa. Tu escreve um código muito mais expressivo, um código muito mais legível, entendível para o programador que não está acompanhando o desenvolvimento daquela tarefa e o código fica muito mais fácil de testar. Como é que eu consigo atingir aqueles objetivos, aqueles benefícios que eu acabei de falar? A programação funcional ela tem um estilo de programação mais declarativa, eu vou explicar isso melhor no próximo slide. A programação funcional também ela tem um conceito muito importante que é High Order Functions, funções puras, imutabilidade, e também nessa talk eu queria mostrar para vocês dois artefatos da programação funcional que a gente trouxe para dentro do nosso C Sharp, para dentro do nosso core, que vem ajudando bastante a gente. Então, para começar, eu tinha falado que a programação funcional tu programa de uma forma mais declarativa. O que que é programar de uma forma mais declarativa? Em programação orientada a objeto, a gente geralmente está acostumado a escrever código de forma imperativa, ou seja, a gente diz passo a passo como a gente quer executar a tarefa. Geralmente a gente utiliza if, statements e loops. Já numa abordagem mais declarativa, a gente diz o que que a gente quer alcançar com aquela execução da tarefa. Por exemplo, aqui eu tenho um código bem trivial que é um programa que vai de 1 a 100 e os números pares ele coloca numa lista e eleva esse número ao quadrado. No estilo de programação imperativa, a gente diz passo a passo que a gente quer que o programa execute para nós. Então, por exemplo, aqui eu estou declarando uma lista que eu quero armazenar os resultados, eu estou controlando o loop de execução através da variável i, que cada interação é um incremento em si. Eu testo ver se o resto da divisão desse número por zero é igual o resto da divisão desse número por 2 é igual a zero. E se for, eu adiciono na minha lista de resultados esse número elevado ao quadrado. Já numa abordagem mais declarativa, como a gente faria isso? Eu basicamente eu digo, ó, eu quero
uma lista de números de 0 a 100. Dessa lista de números, os números que forem pares, tu cria uma nova lista para mim. Então, eu tenho uma lista inicialmente com 100 números, então eu estou reduzindo o número de elementos nessa lista de acordo com a minha condição e no final eu quero passar por cada valor que me resultou desse filtro e quero elevar esse número ao quadrado. Então, basicamente, essa é a diferença que tem da forma imperativa para a declarativa. Esse é um exemplo bem trivial, mas você pode ver que a gente escreveu basicamente a metade de linhas de código no estilo de programação mais declarativa, né? Outro conceito muito importante, muito que a programação funcional ela utiliza é High Order Functions. O que são High Order Functions? São basicamente funções que recebem outras funções como parâmetro ou funções que retornam outras funções. Então, para que seja possível a gente estar utilizando High Order Functions dentro da nossa linguagem, principalmente C Sharp, que não é uma linguagem puramente funcional, as funções elas precisam ser tratadas como First Class Citizens. O que seria funções First Class Citizens? São funções que elas são tratadas como qualquer outro valor dentro da linguagem, ou seja, eu consigo atribuir para uma variável uma função e assim eu consigo estar passando ela para o parâmetro para outra função ou estar retornando ela como resultado. Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar o exemplo que a gente estava trabalhando ali, o exemplo trivial que pega os números pares e eleva eles ao quadrado, e eu vou estar refatorando ele para a gente estar utilizando esse conceito de High Order Functions. Então, por exemplo, aqui, eu tenho, nesse caso aqui, essa condição que é se o valor for, o resto da divisão por 2 for igual a zero, eu quero adicionar ele numa nova lista e retornar para esse select aqui. Só que pode, se um programador não conhece, por exemplo, o que faz esse código, ele pode ficar um pouco meio perdido. Então a gente consegue refatorar esse código através de High Order Functions, deixando ele um pouco mais expressível. Então, aqui eu estou definindo duas funções que eu estou dando um nome mais significativo para elas. Então, aqui eu tenho a função toSquared, que vai receber um valor e vai só elevar ele ao quadrado. E eu tenho uma outra função aqui que ela testa se o valor é par. Então, ela retorna um boolean, is even, recebe um valor e vê se o resto da divisão por 2 desse valor é igual a zero. Então, o meu código ele ficou muito mais legível aqui porque eu leio ele de forma mais declarativa. Me dá uma lista de números de 0 a 100, onde os números que forem pares, tu seleciona eles em outra nova lista e depois tu eleva eles ao quadrado. Então, com esse conceito de High Order Functions, a gente consegue deixar o nosso código muito mais extensível, muito mais legível. E, por exemplo, no caso, se essa função fosse uma função um pouquinho menos trivial, que fosse utilizada em mais lugares do código, eu poderia estar extraindo essa função para outro lugar e reutilizando ela. Outro exemplo aqui dentro do Elite, agora em código de produção, que a gente utiliza esse conceito, é no nosso Kafka, né? Então, quando a gente sobe a API do Elliot, a gente passa para o consumer do Kafka algumas funções para ele executar quando ele receber alguma mensagem em alguns tópicos. Então, por exemplo, aqui eu estou iniciando o meu consumer, então eu estou passando algumas funções para ele executar assim que alguma mensagem for recebida em algum tópico. Então eu consegui eu tirei toda a dependência que esse consumer tinha da nossa solução e eu consegui definir isso de acordo com as minhas funções. Então, por exemplo, se eu quisesse testar esse método aqui, eu só precisaria mocar a função aqui, eu não precisaria mocar um serviço, um repositório ou algo do gênero. Aqui é a função que vai receber, no caso, as actions, as funções para serem executadas, e aqui eu tenho o cliente que chama esse cara. Então, basicamente, aqui a única coisa que eu estou fazendo, eu estou criando novos serviços e eu estou passando métodos desses serviços para dentro daquela minha função. Então, aqui eu poderia até, em tempo de execução, estar trocando aquela implementação que vai ser executada assim que eu receber uma mensagem em algum tópico. Outro conceito bem importante de programação funcionais são funções puras. O que são funções puras? Funções puras são funções que só dependem dos argumentos de entrada, ou seja, elas não têm dependência para o mundo externo.
ela consegue computar o resultado de retorno através só dos parâmetros de entrada. Funções puras elas têm a característica de sempre que tu passar a mesma entrada para a função, ela sempre vai te retornar a mesma saída. Funções puras elas não causam efeitos colaterais, ou seja, elas não escrevem no console, elas não salvam arquivos, elas não fazem nenhum tipo de manipulação no banco de dados e elas facilitam muito os testes de unidades. Por exemplo, aqui a gente tem uma outra função que é o código de produção do Elite, que a gente pega a última data que um cliente vendeu todas as suas moedas para estar calculando o profit dele. Então, as funções puras, elas têm a característica no C Sharp de elas serem estáticas, né? Então, basicamente, essa função, a única coisa que ela depende para computar o resultado dela é os argumentos de entrada, que seriam as entradas. Aqui nesse caso seriam as entradas na conta corrente dele, na conta de cripto, né? E o legal de funções puras é que elas ficam muito mais testáveis. Então, por exemplo, aqui no caso de teste, a única coisa que eu preciso fazer aqui é criar uma lista com as entries que vão representar as operações daquele cliente dentro de uma conta e eu passo essas entries e espero o resultado. Então, eu não precisei invocar um serviço ou um repositório ou um customer, nada disso dentro do meu método, né? Por exemplo, aqui eu poderia estar injetando dentro dessa classe o repositório para clientes, o repositório para as entradas da conta corrente de cripto dele, só que o meu teste ele ia ficar muito mais complexo, né? Eu teria que estar mocando tudo isso para depois criar o serviço para depois chamar o método. Então, funções puras, elas te dão uma flexibilidade no que diz respeito a testar o código e elas são muito mais fáceis de tu entender o que elas fazem, o que elas fazem, porque tu não tem side effects nela, tu não vai ter, por exemplo, a possibilidade de uma função pura chamar um serviço de banco de dados ou algo do gênero. Outro conceito também bem importante dentro da programação funcional é a imutabilidade. O que seria a imutabilidade? Imutabilidade é um conceito que diz que os objetos, depois que eles forem criados, tu não consegue mais alterar eles. Isso ele traz um benefício bem grande para a gente, que ele reduz bastante a possibilidade de efeitos colaterais, ou seja, ele reduz aquela possibilidade de tu passar um objeto para dentro do método e esse método, por alguma razão, alterar uma propriedade dele e mais no futuro, depois quando tu for usar esse objeto em outra função, tu esperar um valor e ele tá com um valor diferente. Isso pode causar bugs, enfim. Uh, Quando tu adota a imutabilidade no teu código, tu já ganha meio que de brinde, digamos assim, thread safe, ou seja, tu pode executar o teu código paralelamente porque tu não vai ter condição tu não precisa, a imutabilidade meio que ela gerencia a concorrência para ti, tu não precisa introduzir locks e nada do gênero, né? Ah, um ponto bem positivo da imutabilidade também é que é, seria basicamente impossível tu ter um objeto com estado inválido. Ou seja, a partir do momento que tu cria esse objeto, se tu tiver alguma validação dentro desse objeto no momento da criação, quando tu tiver em memória, tu pode passar ele para qualquer função que tu vai estar garantindo que tu nunca vai ter um estado inconsistente desse objeto. O Link utiliza bastante esse conceito de mutabilidade, até no primeiro exemplo que eu mostrei sobre aquele programinha trivial que exemplificava a programação um pouco mais declarativa. O Link ele utiliza bastante esse conceito de mutabilidade, porque sempre quando tu faz alguma manipulação na lista, ele nunca manipula a lista em si, ele sempre te retorna uma lista com menos itens ou com a estrutura alterada, né? E os strings e datetime já do C Sharp eles já são estruturas imutáveis, ou seja, se tu tem uma string e tu quer fazer um replace ou tu quer fazer um split nela, ele sempre te retorna um novo objeto e nunca altera o objeto original. Por exemplo, aqui tem outro programinha bem trivial aqui que ele vai pegar os números de menos 10.000 até 10, ele vai pegar um range de 20.000 números e vai basicamente somar eles. Então, ele vai começar dos menos 10.000 e vai até o 20.000. Ou seja, a soma desses valores vai dar zero. Nesse trecho de código aqui não teria nenhum problema, a gente não tem nenhum problema em estar mutando essa coleção aqui, né?
Quando eu dou um sort aqui, eu estou modificando a minha lista de números. Então eu executei esse programa aqui, eu obtive nos dois casos, tanto com a lista ordenada de forma crescente ou decrescente, eu obtive os mesmos resultados. O problema começa a acontecer quando eu tento paralelizar esse código, ou seja, eu quero ordenar essa listagem, eu quero fazer a soma dela de forma paralela, sendo que uma tarefa ela só vai somar e a outra ela vai fazer o sort e vai somar. E eu quero executar essas duas tarefas de forma paralela. Ao executar esse código, a gente vê que ele já não está retornando mais o mesmo resultado que que a gente espera que ele retorne. Por quê? Enquanto esse método aqui está sorteando a lista, ele está mutando a lista, ele está alterando a ordem da listagem, esse cara aqui ele está somando ainda. Então acontece esse tipo de problema que a gente viu aqui, ele está retornando um resultado diferente do que a gente esperava. Como a gente pode resolver isso? A gente pode resolver isso através do link, né? Como o link ele me retorna uma nova lista, eu não tenho problema aqui de estar mutando o meu valor, porque quando eu der o order by, o resultado dessa ordenação ele vai ser retornado em uma lista nova. Então eu vou estar preservando a ordem dessa lista enquanto eu estou somando. Então esse é um dos pontos positivos que a gente ganha na hora no momento que a gente decide estar usando imutabilidade na nossa base de código. Outra coisa que eu queria estar mostrando aqui na talk, que não seria um conceito de programação funcional, mas sim um artefato que linguagens de programações funcionais puras utilizam bastante, é a questão do option. O que seria o option? Vamos pegar, por exemplo, esse método aqui. Um método bem trivial, ele vai pegar o valor A e o valor B e vai dividir eles. Uh, uh, Analisando aqui a assinatura desse método, ele está dizendo para nós que ele sempre vai retornar um valor inteiro aqui, o que não é verdade, né? Essa função ela não está sendo honesta através da assinatura dela. Se a gente tiver um b igual a zero nesse caso aqui, a gente vai ter alguma coisa do gênero divide by zero exception. Então, não é verdade que 100% das vezes a gente vai estar retornando int nessa função. E aí que a gente pode estar usando o artefato option do mundo funcional para ajudar a gente a resolver problemas como este. Então, basicamente, o que é o option? O option é uma estrutura imutável, que ele é uma estrutura genérica que tu passa um tipo para ele. Eu diria mais que ele é um container para um valor, que tu só consegue pegar esse valor de dentro do container passando funções que serão executadas de acordo com a presença ou a ausência do valor. Então, por exemplo, a partir do momento que eu crio um option com um valor embutido dentro ali, eu só consigo pegar esse valor se eu prover duas funções, sendo uma que vai ser executada se eu tiver algum valor válido de fato e uma função que vai ser executada se eu não tiver nenhum valor. Então, vamos alterar aquele nosso exemplo anterior para estar usando options. Então, basicamente, agora eu estou deixando a minha função muito mais honesta porque eu estou dizendo para o meu cliente que eu posso ou não retornar um inteiro para ele de acordo com o que ele me passar como parâmetro. Então, basicamente o que eu estou fazendo aqui, eu vou ver, se o b é igual a zero, eu digo, ó, eu não consegui resolver essa operação porque o b não pode ser zero e eu não consigo dividir nada por zero. Então, eu estou dizendo para ele que eu tenho uma ausência de valor. Se o b não for igual a zero, eu só crio um novo option passando o valor que resultou da operação e eu digo, ó, isOm true, então eu tenho um valor válido dentro desse meu option. No lado client, quando eu chamar essa função, eu consigo validar o resultado de uma forma mais declarativa e fluente. Então, eu vou chamar a função divide 10 e 0 e ele não vai me retornar o inteiro, ele vai me retornar um option. Então eu consigo passar para esse options através de high order functions, funções que eu quero que ele execute quando eu tiver ausência ou a presença do valor. Então se eu tiver algum valor válido, eu digo, ó, o resultado é esse. Se eu não tiver nenhum resultado, quer dizer que eu tentei dividir por zero, eu só digo para ele, ó, eu não consigo dividir por zero. Uh, Como option, ele dá essa oportunidade de a gente passar funções para ele para ele chamar quando ele tiver ou não o valor, a gente consegue refatorar esse código através de high order functions também para deixar ele muito mais legível. Então, por exemplo, aqui, eu posso declarar duas funções, uma que eu quero escrever o resultado se eu tiver um resultado válido e uma que eu quero escrever o erro. Então, a chamada do método ela ficou muito mais legível. Aqui é até uma pessoa
que diria que não é programador, não entende nada, poderia vir aqui e dizer o que está acontecendo. Então, eu quero dividir 10 por zero, se eu tiver um resultado, eu escrevo o resultado, se não, eu basicamente escrevo o erro. Aqui a gente tem um exemplo do option no qual a gente utiliza dentro de código de produção também, que é no momento que a gente vai buscar a taxa para um cliente numa transação de cripto. Então, eu tenho o meu serviço aqui que ele vai estar me retornando uma transaction fee, né? E eu tenho um repositório e eu vou dizer para ele, ó, vai lá e me busca qual que é a taxa para esse cliente aqui. Eu posso ou não ter o valor, porque o cliente, se ele não tiver uma taxa personalizada, digamos assim, ele não vai ter o registro no banco de dados. Então, esse método aqui, em vez de ele retornar um transaction fee, ele retorna um option de transaction fee. Então, eu consigo fazer aqui o match. Se eu tiver alguma transaction salva no banco, eu só retorno essa transaction. Se eu não tiver, então eu estou retornando o default fee. Então, pode usar para esse cliente a taxa padrão do Elliott. Uh, um ponto um benefício muito bom do option é que se tu aplicar ele a nível de banco de dados, tu não tem mais o problema de ter null reference exception no teu código, porque em vez de tu estar retornando sempre a instância da tua entidade ou da tua classe, tu retorna um option. Então, o teu designer acaba obrigando o programador em tempo de compilação a tratar o null reference exception, né, que seria a ausência do valor. Então a gente ganha com isso porque se a gente implementasse isso em todo lugar que possa ter a possibilidade de ter null reference exception, a gente nunca mais teria esse problema, né? Uh, outro, outro Outra forma que eu gostaria de mostrar aqui a utilização do Options é num cenário de acesso a repositório e, enfim. Aqui a gente tem uma interface que é um repositório tradicional. Esse código aqui não é do Elliott, então eu estava lendo um artigo na internet e eu achei interessante trazendo para talk esse exemplo. Então, basicamente, aqui nada de novidade, eu busco um cliente, um endereço e uma ordem. No meu cliente, quando eu consumir esse repositório, eu tenho que ficar fazendo esses códigos aninhados, ficar testando, ver se o valor é null antes de consumir ele, e isso acaba me dando uma profundidade muito feia e estranha no código. E sempre quando eu tiver esse mesmo padrão em lugares diferentes do meu código, vou ter que repetir esse mesmo padrão, e assim eu vou estar sempre duplicando essa lógica de testar em nulo, né? Se a gente utilizasse esse conceito de options no nosso nível de repositório, ou seja, em vez de eu estar retornando customer address or order, eu retornar um option desses valores, no caso aqui está maybe, mas o conceito é o mesmo, é só foi utilizado outro nome, eu consigo estar fazendo esse tipo de processamento. Então, eu faço binds de acordo com meu options. Como aqui minha interface ela está sempre retornando o mesmo tipo de objeto, é sempre o maybe, eu consigo estar fazendo um bind. Ou seja, eu vou buscar um cliente no banco de dados, eu vou fazer um bind para buscar o endereço, depois eu vou no banco, eu busco esse endereço, eu busco a última ordem, eu pego a ordem do banco e pego o cara que, no caso, entregou a ordem, por exemplo. O legal disso é que a gente não precisa mais estar verificando o null aqui, porque o binding ele já faz isso automaticamente para nós. Então, o binding nada mais é que é uma extension method do option que tu vai passar qual função que tu quer fazer, que tu quer executar, se tu tiver algum valor. Então, por exemplo, aqui, ó, ele vai testar se eu tenho algum valor válido dentro desse meu option. Se eu tiver, eu chamo a função que eu passei por parâmetro aqui, mais uma vez, high order functions. Se não tiver, eu só retorno none. Então, por exemplo, aqui, se eu tivesse retornado um nulo do banco, eu não tenho um cliente com esse ID no banco, ele nem executaria essas outras funções e já retornaria direto um option.none. Então a gente ganha bastante aqui porque a gente acabou meio que reduzindo a complexidade do código. A gente deixou a cargo do option fazer esse teste de null reference para a gente e a gente teve um código muito mais linear e muito mais legível aqui. Beleza, o option é legal, eu consigo testar a ausência ou não do valor, só que como é que eu poderia usar o option para estar retornando um erro um pouco mais expressivo, alguma mensagem ou um tipo de erro mais expressivo para o meu cliente?
Aí que entra um outro artefato da programação funcional, que é o either. O either basicamente é um option com dois valores, ou seja, eu tenho o left, eu tenho o right. O left me indica que aconteceu algum problema, não consegui executar a função, ele vai armazenar o tipo do erro, esse tipo a gente pode definir de acordo com o que ficar melhor, uma exception, uma string, e o write é de fato o valor que resultou da minha computação, do cálculo ali do método. Por exemplo, aqui também é um outro código de produção do Elliot. Aqui é um método que ele vai requisitar o cancelamento de uma ordem de venda, só que antes ele está fazendo alguns testes para ver se a ordem já não foi cancelada, finalizada, ou ela está num batch para ser executado mais tarde. Então, a assinatura do meu método ele está me dizendo que eu vou retornar ou uma string que eu vou estar indicando que eu não consegui fazer o cancelamento, ou eu vou retornar o tracking, que é, no caso, o rastreamento da ordem por MS aqui. Então, aqui eu consigo indicar para o meu cliente que eu tenho a possibilidade de ter um problema na execução desse método. E se eu tiver algum problema, eu vou estar retornando o erro em string. Se eu não tiver e conseguir executar esse método, eu retorno o resultado através de um OMS Order Tracking. E o legal disso é que a gente consegue fazer coisas desse tipo aqui, ó. Por exemplo, no nosso controller. Basicamente, o que eu faço aqui? Eu estou dizendo, ó, request cell order cancel async, e eu estou fazendo match. O mesmo conceito do option, eu só consigo extrair o valor dentro do either passando duas funções para eles. Para ele. Então, se eu tiver um valor no left, se eu tiver algum problema, eu retorno um badge request. Se não, eu retorno um OK. Então, aqui de novo, eu estou usando de novo high order functions, eu consigo fazer essa essa syntax sugar aqui, eu não preciso estar dizendo o que ele recebe por parâmetro e passar para o bad request, porque o bad request, a assinatura do método dele é idêntica à assinatura do método que o left requisita. Então, ele tem que retornar um iActionResult, e como o nosso left retorna uma string, o bad request ele recebe uma string por parâmetro. Então esse código ele ficou muito mais legível, ele me forçou a tempo de compilação a eu dizer para o código o que eu quero fazer quando eu não conseguir executar determinada função. E basicamente, galera, eu acho que era isso que eu tinha para falar na talk de hoje. Se alguém, espero pelo menos ter despertado a curiosidade aí de quem não conhecia a programação funcional. Uh, Quem quiser mais detalhes ou se aprofundar um pouquinho mais esse paradigma de programação, aí eu recomendo esse livro aqui, que é um dos melhores livros que tem sobre programação funcional. E era isso aí, galera. Muito obrigado pela atenção. Alguém tem alguma dúvida aí, pergunta da talk? Acho que foi bem legal, Bruno. Só para avisar, a gente vai disponibilizar no YouTube, tá? A gente vai começar o canal, esse vai ser o primeiro vídeo do YouTube, então, do nosso canal técnico. Então a gente vai fazer o lançamento, acho que praticamente junto com o nosso blog. Então, fiquem ligados aí que a gente vai disponibilizar, então, se alguém quiser rever, né, vai ter essa possibilidade, claro, e também só entrar em contato com o Bruno, que eu acho que ele tem bastante domínio no assunto e pode esclarecer qualquer dúvida. Beleza, pessoal? Obrigado aí, pessoal, pela Valeu. atenção.